O evangelho de hoje é Mateus 6, do 1 ao 6 e do 16 ao 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. A nossa carne fraca nos impulsiona a querer ser vistos, admirados, elogiados e afagados. E por isso, se não estivermos atentos, ficaremos sempre esperando elogios, aplausos e nos entristeceremos quando fizermos algo de bom e as pessoas não vierem nos dar parabéns para agradar o nosso ego. Quando nos deixamos recompensar somente por Deus, que está escondido no profundo do nosso ser, as nossas obras, mesmo que não sejam vistas pelos homens, têm um perfume agradável a Deus, e por elas nós receberemos a sua recompensa. Por isso, a esmola, a oração e o jejum são atos concretos que devem ser regidos pelo nosso coração e não pelo nosso exterior. Se agirmos por amor, Deus que vê o coração nos dará a recompensa. Do contrário, se fizermos com o intuito de sermos vistos pelos homens, teremos a recompensa dos homens, criaturas limitadas e que julgam pelas aparências. O Senhor nos conhece por inteiro e sabe de todos os motivos pelos quais agimos. A esmola que nos damos deverá ser colocada nas mãos do Senhor por amor a Ele. Nada é nosso. O Senhor é o doador de tudo. A nossa oração deve ser feita na intimidade com Ele, que conhece a intenção pela qual estamos orando. Assim, a nossa oração terá valor, irá nos amadurecer
e nos fazer dar frutos. O jejum que praticarmos deverá ser ofertado ao Senhor por amor e como um sacrifício de louvor a Ele. As perguntas de hoje são: o que você prefere? Agradar a Deus ou aos homens? Quando faz alguma boa ação, você se preocupa em que todos saibam? Qual é a sua atitude quando está jejuando? Você gosta de provocar elogios? As pessoas costumam elogiá-lo? Como você se sente quando isso acontece? No Sermão da Montanha, ao abordar o gravíssimo dever da oração, Cristo nos ensina a fugir antes de tudo à jactância dos fariseus e aos discursos excessivos dos pagãos. Por fim, propõe-nos um mais perfeito modelo de oração vocal, que é o Pai Nosso. São dois, como dito acima, a ostentação e o discurso em excesso, vícios a serem evitados na oração. O Evangelho de hoje nos fala apenas do primeiro. Com efeito, os hipócritas amam ir às sinagogas e esquinas das praças, isto é, aos lugares mais conspícuos e frequentados, e ali rezar de pé, segundo o rito judaico, para serem vistos pelos homens e louvados por sua aparência de devoção, referência e oração frequente. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto. Isto é, foge a esta vã ostentação de religiosidade, fecha a porta e reza em segredo. Com isso, Jesus não condena o costume de rezar em público ou em comunidade, mas a intenção de o fazer apenas para ser visto pelos outros. Assim, o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa, como se Ele mesmo se fizesse devedor dos que, buscando orar bem, o honram com uma oração sincera e humilde. Ora, esta humilde oração que o Senhor nos recomenda de forma expressa contra a vaidade dos fariseus se aplica não só à discrição com que devemos rezar exteriormente, mas também à perseverança com que devemos suportar, ao longo de toda a nossa caminhada espiritual, problemas como a aridez e as distrações. Temos de ser conscientes de que a oração, para ser um encontro com a misericórdia de Deus, deve ser antes um encontro com a nossa própria miséria. O Senhor resiste aos soberbos, como diz a Escritura, mas dá a sua graça aos humildes, isto é, aos que dele se aproximam rebaixados, sem presunções, nem uma elevada e destemida estima das próprias qualidades, confiantes não na própria virtude e devoção, mas única e exclusivamente no auxílio da graça divina. Se queremos que a nossa oração encontre em Deus bons ouvidos e que Ele nos vá levando a pouco e pouco pelas sendas da perfeição cristã, não assumamos ares presumidos, nem pensemos que, de um dia para o outro, nos tornaremos tão perfeitos como os maiores santos. Sejamos, pois, humildes na nossa oração diária, seja ela constante, simples,
humilhada como uma confissão diária da nossa impotência e total dependência do beneplácito e das graças de Deus. E o nosso Pai, que vê o nada que somos, virá em socorro da nossa pobreza. Que Deus te abençoe. Bom dia.